Tocou esse sininho, você já sabe, é a hora de despertar, é episódio novo do Holy Flow 7.8 Cast. Fala comigo, a minha dose de inspiração na prática. E se você é novo aqui no canal, já sabe de uma coisa, não tô aqui para trazer conteúdo para você, tô aqui para incomodar a tua vida e fazer você se mexer de alguma forma. Então, esse episódio não é para concorrer com a tua louça que você tá lavando, é para você prestar atenção e tomar rumo na sua vida. Porque eu tenho certeza que o episódio de hoje vai mudar teu estado mental, vai mudar teu estado emocional e vai trazer resultados novos para a sua vida. E no episódio anterior, quando a gente estava falando muito sobre a questão do iceberg, então se você não assistiu, vai lá e assiste depois. Eu estava com essa mesma xícara, tomando minha proteína aqui. E por que eu tô saboreando? Deixa eu falar um negócio para vocês. Muito tempo atrás escutei essa história e vou compartilhar hoje. Muito tempo atrás, uns 10 anos mesmo, assim. Pensa a cena comigo. Um caçador, ele tá na floresta e ele tá lá caçando e daqui a pouco, vlau, surge um urso na frente dele. E quando esse urso surge, ele se assusta, ele não consegue atirar. Ele perde a arma. E quando ele perde a arma, fala comigo, pernas pra que te quero. Ó, ele começa a correr pra fugir. Ele não tá olhando para onde ele tá correndo, ele não tá olhando se é uma trilha, ele só precisa sobreviver. Pausa aqui na história. Quantas vezes a gente tá no meio de uma missão e na hora de concluir a missão, deu ruim. Não consegui concluir a missão, tá bom. Segunda pausa aqui. E aí, a gente só começa a correr, porque agora eu não tenho mais estratégia, agora eu não tenho mais visão clara do que fazer, eu não tenho mais um objetivo, eu só preciso sobreviver. Você se encaixa aqui nessa história? Tá, agora a história continua. Ele tá correndo, daqui a pouco quando ele olha, precipício. Ele fala, ou eu caio nesse precipício, ou esse urso me come. Quantas vezes você já chegou nesse lugar de estresse, que é aquela frase, se ficar o bicho... Como é que é? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Quantas vezes você já se caiu nessa frase e isso foi verdade na sua vida? Aí, obviamente, ele falou, cara, vou me salvar, vou me jogar precipício abaixo. Só que quando ele tá descendo o precipício ali no barranco, ele olha lá embaixo, tem outras feras carnívoras só esperando ele descer pra jantar ele. Ou almoçar, não sei que horas do dia que era isso. Mas... aí ele tá em uma outra complexidade. Se eu cair lá embaixo, eu vou ser devorado. Se eu subir, eu sou devorado de novo. E nessa hora ele, agarrou num galho que tinha assim no precipício, no barranco, travou. Aí ele travou, conseguiu se salvar por hora. Aí ele olhou para baixo, ele falou, se eu descer, eles me devoram. Se eu subir, ele me devora. Ele respira fundo, tentando encontrar uma saída. Talvez você está aqui hoje. Se eu descer, eu vou me arrebentar. Se eu subir, eu vou me arrebentar. Caraca, é estresse o tempo todo, cobrança o tempo todo. Você não consegue bater suas metas, você não tem resultado. Você olha para tua vida, tá tipo assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô preso aqui nesse galho, eu não consigo subir, não consigo descer. Nada de bom tá acontecendo na minha vida. E esse caçador, de repente, ele olha pro lado... e ele vê um moranguinho silvestre, brilhando assim, ó. Sabe quando o orvalho brilha? Pim! Então acho que era de manhã, porque o orvalho brilhou. Aí ele pega aquele moranguinho, ele come, igual isso aqui, ó. Escutou o barulhinho? Ele saboreou aquele morango e falou assim, esse foi o melhor morango que eu já comi na minha vida. E aí, eu vou dar essa pausa aqui. Talvez, as tuas situações estressantes hoje, elas não vão mudar. O teu trabalho é isso mesmo, a pressão que você está passando é isso mesmo, agora, nesse momento, tá? Hoje. Não vai mudar. Não tem o que você possa fazer que vai mudar a pressão externa que está vindo sobre você. O que você pode mudar? Você precisa encontrar os moranguinhos. Eu estou brincando aqui, mas o que é um moranguinho? É algo que tira você daquela zona de estresse e consegue levar você para um lugar de contemplação diferente. Eu brinquei com essa bebida proteica, eu tenho meu café aqui que para mim
é outro moranguinho do meu dia, mas eu tenho, por exemplo, o meu treino, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu tempo de adoração, eu tenho o meu tempo de oração. Eu criei, ao longo do meu dia, vários moranguinhos. Então pega essa analogia que o moranguinho é um tempo no meio do estresse, onde você consegue contemplar algo bom e simplesmente aquela pressão não tem efeito sobre você. Óbvio, eu não quero te dar aqui uma palavra de conforto para estar estático no meio da pressão. Aqui nós temos 20 e poucos episódios que eu já gravei para você falando de como você lida com a pressão, como que você muda os teus resultados, como você muda a tua mentalidade. O episódio de hoje especificamente eu estou falando como você consegue no meio de um pico de estresse trazer um momento de contemplação para mudar o teu estado mental e emocional. Por quê? Se você fica só pensando estresse, 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 pressão, 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 o teu cortisol só vai aumentar. Você só vai entrar em estado de alerta cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E daqui a pouco você vai estar em burnout. Porque é só pressão, é só estresse. E você não está conseguindo contemplar. Quando você para, por exemplo, para fazer... Você precisa escrever os teus moranguinhos, tá? A gente já vai fazer esse exercício. Mas eu, por exemplo, quando eu paro para tomar um café, não é porque eu preciso da cafeína, é porque o momento de parar para tomar um café para mim é prazeroso. Se isso é prazeroso, eu tenho uma descarga de endorfina. A endorfina é um hormônio, é um neurotransmissor que é responsável por mudar a sensação que eu estou sentindo. Ela traz uma sensação de bem-estar, de alegria, de prazer. E isso muda atacando completamente o cortisol, que é o hormônio do estresse, do estado de alerta. Então, o moranguinho, agora fisiologicamente falando, ele vai fazer com que o teu cérebro interprete alguma sensação de prazer. E aqui eu não estou falando para você se deleitar naqueles prazeres momentâneos que vão dar descarga de dopamina, onde você está ficando viciado em algo. Não é no vício, tá? Então não é tipo, vou parar aqui agora para ficar rolando tela de Instagram. Isso vai liberar dopamina barata que vai te prender cada vez mais nisso. Eu estou te falando de algo que é bom para você. Então, um exercício físico, parar para ouvir uma música, alguma coisa nesse aspecto que vai liberar endorfina, não dopamina barata. Aí, agora faz uma lista do que poderia ser isso no seu dia. Talvez no meio da sua pressão você pode fazer um treino no seu horário do almoço, você pode parar 10 minutos para fazer uma meditação, você pode parar 5 minutos para respirar, você pode ligar para alguém que você gosta de conversar para bater um papo que faça sentido. Eu não sei para você o que é prazeroso. Eu compartilhei algumas coisas que eu gosto aqui. Até hoje, antes de vir para cá, eu saí da academia, passei em casa, brinquei 10 minutinhos com meu filho mais ou menos. E aí, obviamente, uma criança de 1 ano e 4 meses, meu Deus, me perdoe, Joseph, papai não lembra quantos meses você tem, porque eu não sou bom em matemática aqui, mas 1 ano e pouco. E aquilo já me deu um outro ânimo pro dia. Eu sei que o dia de hoje ele vai ser carregado de atividades pesadas. Eu vou ter que tomar muitas decisões importantes hoje. Eu tenho compromissos sérios. Uma das reuniões mais importantes da nossa vida é hoje. Então, como que eu alivio o meu estado emocional? Como é que eu alivio a pressão mental? Aproveitando esses moranguinhos. Então aqui, eu já abasteci o reservatório antes. No meio do dia, eu vou fazer outras coisas. Eu não vou ficar só focado na pressão. Então, talvez se você está muito estressado hoje, se você está num estado que você não consegue ter concentração, você não consegue ter qualidade de vida, você não consegue olhar e falar, cara, a minha vida não tem bem-estar nenhum. A minha recomendação é, analise pequenas coisas que você pode fazer ao longo do dia que vão funcionar como esse moranguinho na vida do caçador. Os bichos continuavam lá embaixo, o urso continuava lá em cima, mas no meio daquilo tudo ele achou um momento de prazer no aspecto de mudar o estado emocional dele. Mais uma vez, não estou falando para você, fique preso no meio dessa condição estressante. O que eu estou falando é, no meio de todo o estresse, pode ter coisas boas acontecendo. Você vai se movimentar o tempo todo para mudar essa questão de qualidade de vida, de bem-estar, de estresse, de tudo isso. Mas no meio disso, aproveita outras coisas. Porque senão também você vai menosprezar a temporada que você está vivendo.
E aí, só pegando uma questão. Por que a gente fica muito estressado? O tempo todo, nós, seres humanos, estamos em estado de alerta. A gente está ali respondendo uma demanda, a gente precisa cumprir uma meta. O tempo todo é algo que está pressionando a gente. Imagina assim, ó, na savana, tá lá a gazela, ela tá tranquilinha, batimento cardíaco leve, ela tá tomando água ali no riozinho. E aí daqui a pouco vem a leoa. Quando a leoa vem, estado de alerta. Uau, noradrenalina da gazela lá em cima. Noradrenalina, neurotransmissor. Vlau, lá em cima. Cortisol, vlau, lá em cima. E a gazela tem que fugir. Batimento cardíaco alto, estresse alto. Gazela fugiu, leoa vai para um lado, gazela para outro. A gazela ela respira alguns segundos, minutos, cortisol dela baixou, noradrenalina baixou, frequência cardíaca baixou, como se nada tivesse acontecido, ao ponto dela voltar lá para o mesmo riacho depois. O ser humano não tem essa capacidade. Quando ele tem esse disparo de cortisol e de noradrenalina, dificilmente ele consegue eliminar isso da corrente sanguínea rápido para poder baixar a frequência, baixar o estresse, baixar o estado, melhorar o estado emocional e melhorar o estado mental. Ele só vai acumulando. Por quê? Nós não estamos conseguindo tirar o cortisol da corrente sanguínea, dando espaço para a endorfina, que é esse hormônio do prazer, do bem-estar. E aí, junto com isso, você pode trazer a dopamina. Eu já coloquei em alguns episódios atrás, eu não lembro qual, mas você pode procurar, chama Efeito Pac-Man. Esse episódio eu falo como, ao longo do dia, você pode se abastecer com o que você faz, ao invés de só entregar. Esse episódio, ele complementa muito com o que a gente está falando aqui agora. Então, faça uma lista de quais são esses moranguinhos. Então, eu criei, ao longo desses 18 anos, uma rotina para mim que hoje as coisas fazem sentido. Então, pela manhã, eu tenho meu tempo de preparação, aonde eu já me abasteço com esses moranguinhos, o meu nível de endorfina já está lá em cima, para que quando o cortisol começar a bater em mim, vai bater, eu vou me estressar hoje, não estou falando que eu não vou estressar, eu vou me estressar, mas eu tenha uma resposta rápida para isso aqui, porque às vezes a gente começa o dia se estressando com o nível de endorfina no zero, o tanque está vazio. Eu já encho o meu tanque. Se ele vai esvaziando, em algum momento do dia, eu já sei que eu preciso abastecer de novo. Qual que é esse momento do dia? Hoje, com a rotina que eu criei para minha vida ao longo das 2 décadas que passaram, eu almoço em casa com a minha família. Almoçar em casa com a minha família é um moranguinho para mim. Porque eu vejo meus filhos, eu brinco, eu vejo minha esposa, eu converso com a minha família, eu sento para comer com eles. É um tempo, é uma dinâmica diferente. Tem estresse? Lógico que tem estresse, mas é diferente, é porque você está educando seus filhos. É outra dinâmica. Talvez você não tenha oportunidade de ir para casa almoçar com seus filhos, mas você pode fazer outra coisa, você pode aproveitar melhor seu horário do almoço. Beleza, no meio da tarde eu gosto de tomar um cafezinho. Mas não é tomar um café porque eu estou cansado e preciso de cafeína. É porque o momento do café, para mim, é um moranguinho, é um momento prazeroso. Eu gosto disso. Tem o meu momento do treino. Então, eu comecei esse episódio falando sobre tudo que eu uso como ferramenta para abastecer o meu tanque de endorfina. E aí eu termino o dia, e ontem foi muito legal. Ontem foi um dia diferente, foi um dia atípico. A minha agenda flutuou muito entre os compromissos e eu cheguei em casa estressado. E aí dei o jantar, um dos meus filhos está viajando com a avó, gente, 5 anos de idade, tá de férias no interior com a avó. Tipo assim, parece um adulto já, né? Mas, então eu tô só com meu filho mais novo, o Joseph, em casa. A Pri foi pra academia à noite, ontem eu fiquei dando o jantar dele. E dar o jantar dele, a gente se divertiu tanto que o meu cortisol baixou. E eu eu mudei, meu estado emocional mudou. Quando eu olhei assim, ó, quem é pai e o filho de 1 ano e pouco tá começando a comer, você sabe, introdução alimentar até ele conseguir comer sozinho sem sujar, ou você se estressa muito ou você se diverte muito. Eu escolho me divertir porque, gente, é uma criança aprendendo a comer e comendo bem. Tava comendo macarrão com carne, eu falei, meu Deus, isso aqui vai crescer um touro, bicho comendo tudo.
Eu falei, não vou estressar porque ele joga comida no chão. E até porque ele não joga muito, ele joga um pouco de comida no chão. Mas eu vou me divertir. Então a gente brincava. E aí eu tive a brilhante ideia de pôr a mão no nariz e fazer assim, ó. Mas que apetite é esse? Cara, quando a minha voz ficou desse jeito, aí virou a festa. Tinha meio pratinho dele ainda pra comer. Era uma colherada e ele segurava o meu nariz e eu tinha que falar, que apetite é esse? E a gente ficou nessa interação. Mas por que eu tô falando? Esse tempinho aqui, aí depois a Pri chegou da academia, nós jantamos, ele já tinha subido para dormir, e não era nem 8 horas da noite, eu coloquei um soaking para dormir, uma música instrumental, e eu não sei que horas que eu dormi com aquele soaking e tal, eu só sei que eu acordei hoje extremamente renovado, e assim... Eu não lembro de ter lutado para dormir 8 horas da noite. Eu só dormi. Apaguei. Aí quando eu olhei no meu sleep score, tava lá 8 horas de sono profundo. Então, por que eu tô contando isso aqui para vocês? Eu poderia chegar em casa estressado e na hora de dar o jantar do meu filho me estressar mais ainda porque ele tá fazendo bagunça ou isso e aquilo. E aí na hora de dormir, cortisol lá em cima. Estresse lá em cima. Estado mental, cara, acelerado, emocionalmente destruído. Você acha que vai ter qualidade no sono? Você acha que você vai conseguir deitar e pegar no sono rápido? Então, até isso impacta na qualidade do seu sono. Preparar o ambiente impacta na qualidade do seu sono. Então, talvez o que você está precisando hoje é reconhecer mais moranguinhos no meio do seu dia estressante, para que você possa aumentar a sua qualidade de vida, você possa aumentar o wellness, que é o bem-estar, e proporciona para você resultados diferentes. Dito isso, coloque em prática. Não pega isso, nossa, que legal, isso, já coloca em prática. Quais são os seus moranguinhos? E eu tenho muito a técnica do despertador. Galera, coloca um alarme no teu celular, moranguinho X tal hora, e vai lá e come o moranguinho X em tal hora. Porque você não vai lembrar, você vai estar estressado, você vai estar cansado, vai ter um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Escreve no alarme do seu celular, moranguinho X tal hora, e come ele. E se esse conteúdo foi bom para você, tocou no seu coração e você vê que vai dar resultado, também compartilhe com os teus amigos que você sabe que estão precisando de um conteúdo que vão fazer eles se movimentarem e mudar, colocar ações práticas no meio do dia deles. Isso não vai só ajudar o nosso canal a crescer, mas vai ajudar o teu ecossistema a melhorar. Ou seja, você vai ter pessoas muito melhores ao teu redor, você vai contribuir com o crescimento deles. E no nosso próximo episódio, galera, esse eu tô animado porque nós vamos escrever por que a importância dos nossos alarmes no dia a dia. Então já ativa as notificações aqui, porque semana que vem tem episódio novo do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática.